do vestibular. É hoje? É agora? Ah, o resultado é agora? 10 horas. Vamos acompanhar a professora. Vamos. Faz uma live aí. Vamos lá, chega. Vocês ficam falando essa galera aí. Pessoal que faz medicina, hein? Medicina nem. Não, medicina não é curso, não. Não é não, é. Curso não é engenharia. Mano, você quer aprender a ser médico? Que não, doutor. Oi, eu falei disso do maluco falando que produção é engenharia. Falou. Quem falou isso? Nossa, quem falou isso? Matheus ficou enchendo o saco. Ah, mentira. Hoje ele foi lá de novo. Ele falou isso? Ah, isso é corrigido, mano. Mas ele saiu, ele ficou assim. Por que ele tá fazendo não? Sei lá, mano. Ele imprimiu um negócio 3D e ele vai lá. Mano, vai no Matheus, velho. Mas ele vai no Hackerspace. Ele falou que ele quase queimou uma impressora 3D no Hackerspace. Como, velho? Nossa, cara, esse cara é muito. Como que é? Eu nem sabia que dava pra queimar uma impressora 3D. Pô, dá, né? Mas tem que fazer o quê pra queimar? Não, porque o... Tem que fazer produção. Não, mas pra mim, assim, impressora 3D, você fazer um arquivo num software, Você coloca lá e ela faz, velho. Mas não é de qualquer jeito, mano. Você tem que Você tem que posicionar certo esse bagulho. Não, tipo assim, você tem que saber, vamos supor, a impressora que você tem, né? Você fala, ela dá conta de fazer isso com tantas camadas, com tantas linhas. Daí se você programar errado, dá merda, velho. Mas queimar o bagulho. Nossa, mano. Vai queimar o bagulho só que não faz função. Eu não sabia disso aí, não. Não, na verdade, cara, impressora 3D, se você vacilar, queima, mas não... O problema é o injetor, cara, que pode entupir, etc. Falando sério, é complicado ali. E tem umas impressões que Tem muito problema com impressora 3D, cara. Impressora já dá problema, vamos combinar, né? Dá, Não é? dá. Principalmente se for velho. Aí de casa é velho. Não, melhor. Você quer não ter problema com a impressora, esquecer da impressora, falando sério. Compra uma impressora laser. Você não vai lembrar, só vai te reclamar quando falta papel e quando falta tudo. Ou é aquela Epson, que é uma que é... Eu sei, mas ela não. Mas não é. Mas não é. Ó, pessoal, vamos fazer aqui um exercício. Ó. Eu vou fazer aqui. Papai Noel, né, professor? Papai Noel não, hoje não dá. Não tem condições, exercício não acaba nunca, tá? Deixa eu fazer aqui um bem simples. Vamos fazer a transformada Z inversa. Não, fazer logo um completo, né? Deixa eu primeiro começar a fazer o seguinte, ó. Como ele pediu lá, ele não tinha visto como é que se trabalha com transformada Z usando a divisão longa. Vamos fazer esse aqui que usa a divisão longa. Só um instantinho. Divisão longa. Isso aqui é fácil, é pequenininho. Quantos termos, professor? 52. Ah, não, aqui você diz quantos você quer. Aí é que tá. Aqui você diz quantos você quer. Divisão longa infinita tem. A não ser que zere, né, algum termo, aí ele para. Ele encontrou realmente a transformada Z, mas a princípio ele vai sem parar. Vamos lá. Então, vou pegar esse aqui, ó. Então, ó, vamos fazer esse aqui, que fala um pouquinho sobre a divisão longa, né? A divisão longa, como o nome já está dizendo, né? É uma divisão que você faz para poder obter a transformada Z. Eu vou fazer aqui o exercício, eu vou dividir, né, esse exercício, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer, tá certo? Então, olha só, vou colocar na ordem correta aqui, né? Como assim na ordem correta? Deixa eu colocar aqui o cara... O de cima já está na ordem correta, já está em Z-2, né? Deixa eu... Opa! Ah, já está gravando. Ok? E vou dividir aqui por... Eu vou colocar Z ao quadrado menos Z
mais 1. Só coloquei aqui para ficar na mesma ordem do maior expoente para o menor expoente, tá? Então, o que é a divisão longa? Na verdade, é você dividir esses dois polinômios. Aí você vai falar, não pode dividir, Abel, porque você divide polinômio até chegar num ponto em que o grau do polinômio que está ali em cima, que é o dividendo, né, é menor do que o do divisor. E já está menor aqui, certo? Eu teria que parar aqui, na verdade, né? Eu teria que parar nesse caso. Mas eu não vou parar, por quê? Porque eu vou usar justamente o fato de que vai aparecer termos em Z-1, Z-2, Z-3 e assim por diante. Por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por Z-1, né, eu sempre me preocupo com o termo que está de maior grau, né? A gente tem sempre que zerar para poder zerar o cara que está aqui, né? Então, o que vai acontecer? Se eu multiplicar esse cara por Z-1, olha o que vai aparecer aqui. Vai aparecer, deixa eu até fazer uma coisa diferente aqui, só um instantinho. Que vai começar a crescer para cá, então deixa eu fazer isso. Olha só o que vai aparecer. Z-1 vezes Z ao quadrado dá Z, certo? Z-1 vezes Z ao quadrado dá Z, certo? E lembra, na divisão a gente faz o quê? A gente vai multiplica e bota o sinal contrário para diminuir, não é isso? Então, ó, Z-1 vezes Z ao quadrado dá Z. Colocando o sinal contrário, vou botar outra cor aqui, ó, menos Z. Z-1 vezes Z, vezes menos Z, dá o quê? Dá 1. Colocando sinal contrário, mais 1. Z-1 vezes 1 dá Z-1. Colocando sinal contrário, menos Z-1. Aí soma. Zerou esse cara. Esse cara aqui ficou menos 1. Esse cara aqui ficou menos Z, menos 1. Aí você pega e continua. Tenho que zerar o menos 1 agora, né? Eu vou pegar agora esse cara aqui e vou pegar esse cara aqui, certo? Vou zerar o menos 1. Para zerar o menos 1 aqui, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar mais, só que eu vou colocar aqui, é sempre mais, né? Só que aí, dependendo do termo, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar menos Z a menos 2. Por quê? Porque quando eu fizer menos Z a menos 2 vezes Z ao quadrado, vai dar menos 1. Trocando o sinal, colocando o sinal contrário, vai dar mais 1. Estão acompanhando? Certo? Agora, menos Z ao quadrado, menos Z a menos 2 vezes menos Z, dá mais Z a menos 1. Dá mais Z a menos 1, certo? Ok? Colocando o sinal contrário, dá menos Z a menos 1. Entenderam? Estão vendo? Tem que colocar o sinal contrário quando você passa para o outro lado, certo? Você coloca o sinal contrário e depois vai somar, tá certo? Ou você soma, ou você diminui direto. Você coloca o sinal contrário e já faz a diminuição. E agora, menos Z a menos 2 vezes 1, dá menos Z a menos 2. Mas aí coloca o sinal contrário, mais Z a menos 2. Agora você vem aqui e soma, certo? Aí aqui vai zerar. Aqui vai ficar menos 2Z a menos 1 mais Z a menos 2. E vai continuando até zerar, teoricamente, né? Ok? Que não vai acontecer aqui, provavelmente, tá? Então, continua. Vai ficar mais o quê? Vou botar só 3 termos, para a gente não perder tanto tempo nessa questão. Então, agora eu vou colocar mais o quê? Eu tenho que zerar agora o quê? O Z, o menos 2Z menos 1. Concorda? Não tem que zerar isso? Então eu coloco aqui o quê? Menos 2Z a menos 3. Certo? Quando eu colocar menos 2Z a menos 3, o que vai acontecer? Quando eu multiplicar por Z ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar menos 2Z a menos 1. Estão acompanhando? Menos 2Z a menos 1. Trocando o sinal, mais 2Z a menos 1. Menos 2Z a menos 3 vezes menos Z vai dar quanto? Vai dar mais 2Z a menos 2, certo? Trocando o sinal fica menos 2Z a menos 2. Vou trocar o sinal sempre. E aqui vai dar
menos 2z a menos 3, trocando sinal, mais 2z a menos 3. E você vai zerar esse cara aqui e vai fazer isso indefinidamente, tá? Então aqui você vai ter um outro termo e assim por diante, tá? Bom, por que o cara fala que a divisão longa é um método de você obter a transformada z inversa? O que você quer? O que você quer é sair do x de z e através da transformada z inversa chegar no x de n. Tem que lembrar o seguinte, que quem é a transformada z de x de n? Aí eu vou usar a definição. É somatório de n igual a 0 até mais infinito, certo? De quem? De x de n, z elevado a menos n. Agora eu vou escrever esse somatório por extenso. Como assim? Vou começar para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Ah, mas é uma soma infinita, você vai parar de escrever nunca, beleza? Só vou colocar os 4 primeiros termos. Aqui vai ficar, por exemplo, x de 0, só um instantinho, z elevado, é alguma coisa que eu errei? Não. Ah, tá, então deixa eu continuar, só um instantinho. X de 1 mais x de 2 mais x de 3 ok, é isso aqui, fala. Para essa divisão não ser infinita, tem que ser um sinal que chega um momento que ele Exatamente, e tem vários que fazem isso, tá? Tem vários que fazem isso. A gente até vai fazer uns exemplos aqui, tá? Olha só, então vai embora, ok? Ficou aqui, ó, estão vendo? Continua. Agora eu vou comparar com esse sinal aqui que eu encontrei na divisão. Só que eu vou escrever isso aqui de outra maneira. Eu vou escrever isso aqui assim, ó. 1 vezes z. Aliás, 1 não. Desculpe. Zero vezes z a menos 0 mais 1 vezes z a menos 1 mais menos 2 vezes z a menos 2. Não, isso. Não, menos 2, isso. Mais... Eu errei. É menos 1, desculpa, eu errei. Isso que eu estava... Quando eu começo a gaguejar, é o subconsciente dizendo, tu errou, Abel. Né? Hoje eu só vai. Né? O que foi? Ok? Então, ó, 0, por que 0, z é menos 0? Só para ficar bonitinho, porque eu não precisava ter colocado esse termo, tá? Não precisava ter colocado esse termo, tá? Não está aqui na divisão, beleza, mas eu coloquei. Não vai fazer diferença nenhuma, porque é 0, né? Mas se você colocar o resto, você vê, ó, 0z é menos 0, 1 vezes z é menos 1, menos 1 vezes z é menos 2, menos 2 vezes z é menos 3 e assim por diante. Eu parei. Agora compara esse cara aqui com esse cara aqui. Olha só, se você fizer a comparação, o que você nota? Na verdade, esse cara aqui é igual a esse cara aqui, né? Ok? Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. E assim por diante, ou seja, se eu faço a divisão longa, o que eu obtenho, principalmente a divisão longa assim, contínua, z-1, z-2 e assim por diante. O que eu obtenho é a sequência. Ah, mas você não tem uma fórmula geral para a sequência. Não tem. Vou fazer agora um exercício que eu vou pedir para você fazer a fórmula geral. Como é que faz isso? Vou mostrar, tá? É a transformada inversa, basicamente.
Tá? Você não tem a fórmula geral. Beleza, não tem a fórmula geral. É isso mesmo, não tenho. Porém, eu tenho alguns termos. De repente, o exercício pede para você saber só os 4 primeiros termos da sequência, por exemplo. Então, olha só. Cuidado que de vez em quando o professor é babaca. O que é o professor babaca? Ou o cara que fez o exercício é babaca. Ele fala assim: escreva os 4 primeiros termos não nulos da sequência, né? Então, nessa sequência aqui, os 4 primeiros termos são 0, 1, menos 1 e menos 2. Mas eu teria que fazer mais um. Por quê? Porque já apareceu um 0. Tá ok? Já apareceu um 0. Professor, mas daí o exercício acaba aí? O exercício, note, eu não pedi. Ele falou assim: use longa divisão para encontrar a inversa. Obviamente, ele deveria ter falado assim: use longa divisão para encontrar os 5 primeiros termos. A inversa você não vai conseguir, a não ser que em algum momento aqui pare de fazer a coisa. Eu até posso, né, ver se isso aqui é uma sequência que termina. Como é que eu posso fazer? Vamos fazer a inversa disso aqui. Ué, dá para fazer a inversa disso aí? Dá. Como é que faz a inversa disso aí, Abel? Vou explicar. Ó, agora vamos fazer a inversa mesmo, certo? Como assim fazer a inversa mesmo? Não entendi. Tá lá. Eu não vou usar agora a longa divisão. Eu vou simplesmente pegar esse cara aqui, copiar, colar, e agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a inversa desse cara aqui, a inversa padrão. Como é que se faz a transformada inversa padrão? O que você faz basicamente, primeiro é olhar se já não existe isso na tabela. Vai que, né? O professor tá maluco, né? O professor tá de sacanagem, tá querendo fazer pegadinha na prova. Tem, eu não sei quem é. Não sei quem é. Tem outro também aqui, da aula de motor. De motor, ô motorzinho. 20 pontos, professor, por motor aqui. Bem. Lucas, é mais boa, mano. Não, Lucas não é. Não achei. Só lembrando que o denominador vai ter uma raiz complexa. Então, quando tem raiz complexa, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Estão vendo? Ok? Só que não está nem dessa forma aqui ainda. Vamos ver como é que fica, tá? O que a gente tem que fazer primeiro aqui? A gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente quer fazer a transformada inversa. Na verdade, já dá para usar a fórmula direta, hein? O Bzinho ele vai ser negativo. Né? Só que não dá para usar a fórmula direta. Tem que ter um Z. Tem que ter um Z. Olha só, vai ficar aqui. O que a gente faz para fazer a transformada inversa? Primeira coisa que a gente faz é dividir por Z. Razão vai ser um sobre Z. Certo? Quando dividir por Z dá Z menos 2 sobre Z que multiplica Z ao quadrado menos Z mais 1. Essa é uma inversa que é aquela inversa que o professor coloca na prova quando ele quer ferrar o tempo do aluno, né? Por quê? Porque vamos combinar. Z2 menos Z mais 1 vai dar uma raiz complexa, tá? E aí, o que acontece? Essa raiz complexa faz você ter 2 problemas. Na hora de fazer frações parciais, te dá mais trabalho, certo? Na hora de fazer frações parciais. E na hora de fazer a inversa, você tem que usar uma fórmula mais complexa. Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui eu vou ter que transformar numa coisa assim, ó, num A, até vou colocar outra letra, num C sobre Z mais um AZ mais B sobre
Z2 menos Z mais 1. Ok? Bom, encontrar o C é fácil, né? Encontrar o C é fração parcial. Então, você pega esse cara aqui, vai sempre usar esse cara aqui, né? Você pega esse cara aqui, vai sempre usar esse cara aqui. Vai sempre usar esse cara aqui quando você conhece a raiz ali embaixo fácil, né? Então, você pega Z menos 2 sobre Z ao quadrado menos Z mais 1, multiplica por Z, que é o que está aqui embaixo, né? E escolhe Z igual a raiz do que está aqui embaixo. Qual é a raiz de Z? É 0, né? É o valor que anula o que está embaixo, é 0. Aí o Z corta. Se Z é igual a 0, vai dar menos 2 dividido por 1, certo? Não é isso? Então isso aqui vai dar menos 2. Agora você já sabe o seguinte, ó, que Z menos 2 sobre Z que multiplica Z ao quadrado menos Z mais 1 é igual a AZ mais B sobre Z ao quadrado menos Z mais 1 menos 2 sobre Z. Isso você já sabe, tá? E agora? Bom, agora eu tenho que encontrar quem é A, quem é B, tá certo? Quem é A, quem é B. Como eu não posso chutar valores, né, porque são valores complexos, até posso chutar valores, mas aí a conta fica complexa, é complicado trabalhar, né? Então a gente faz o quê? A gente chuta valores reais, isso aqui vale qualquer que seja Z, só não pode chutar um valor que eu já usei, que é 0, certo? Ok? Inclusive, se você chutar 0, vai aparecer um 0 aqui, 2 sobre 0, vai dar problema, né? Então, vou fazer o seguinte, para Z igual a 1, primeiro valor que eu vou chutar. O que eu tenho? Eu tenho que 1 menos 2 sobre 1, que multiplica 1 menos 1 mais 1, é igual a mais B sobre 1 menos 1 mais 1 menos 2, certo? O que acontece aqui? 1 menos 1 mais 1 é 1, isso aqui também é 1, isso aqui é menos 1, então eu tenho que A mais B é igual a menos 1, né? Com 2 para esse lado, que dá 2, dá 1. Ficou? E lá está certo. 1 menos 1 mais 1 dá 1. Vezes 1, 1. 1 menos 1 mais 1 dá 1. Então, encontrei essa equação aqui. Agora eu vou usar, obviamente, menos 1. Você usa menos 1, que é mais fácil, certo? Né? Principalmente se você estiver trabalhando com potências, fica muito mais fácil. Notem que agora vai ficar o seguinte, ó. Menos 1, menos 2, sobre menos 1, 1, mais 1, mais 1. Opa, por que 1 mais 1 mais 1? Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 1, e o mais 1 já estava lá, certo? Vai ficar agora o que igual? Vai ficar menos A mais B sobre 1 mais 1 mais 1, certo? Ok? Que é exatamente igual ao Z2 menos Z mais 1. Menos 2, certo? Não, menos 2 mesmo. Mas vai ficar menos 1 embaixo, vai ficar... Desculpe, menos 1 sobre menos 1. Desculpe, mais 2. Desculpe, obrigado. Legal. Agora vai fazer o quê? Na verdade, aqui aparece 3, não aparece 3 aqui? Aqui aparece menos 3, em cima também é quanto? Menos 3, não é isso? Então esse lado é 1, certo? Vai ficar igual a menos A mais B sobre 3.
e esse lado aqui é mais 2, não é isso? Legal. Então, o que vai acontecer aqui? Menos A mais B sobre 3 é igual a menos 1, não é isso? Legal? Então, menos A mais B é igual a menos 3. Essa é outra equação. Mas você vai pegar essas duas equações aqui, ó, essa e essa, né? E vai fazer A mais B igual a 1, menos A mais B igual a menos 3. Somando, aqui fica 0, aqui fica 2B e aqui fica menos 2. Então, B é igual a menos 1. Se B é igual a menos 1, A é igual a 1, né? Facilmente você vê que A é igual a 2. Desculpa, A é igual a 2. 2 mais menos 1. Pronto. Resolvi, não, quase resolvi, né, o meu problema. Agora eu já posso escrever o seguinte, já posso escrever que x de z sobre z notem, se eu tivesse pedido para vocês fazerem, encontre os 4 primeiros termos da sequência e não tivesse falado nada, se vocês fazem por divisão longa, vocês tinham feito o problema em, sei lá, 5 minutos. Se você faz do jeito que eu estou fazendo aqui agora, notem o tempo que eu estou demorando, tá? Você pode fazer os 4 primeiros termos usando o que eu estou fazendo aqui? Espero que eu não erre e eu consiga fazer, mas vamos lá. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Vamos continuar aqui. Então fica AZ mais B, que é 2Z mais menos 1. Então é 2Z mais menos 1 sobre Z2 menos Z mais 1, não é isso? Menos 2 sobre Z, certo? Não é menos 2 sobre Z? Legal, agora você faz o quê? Agora você multiplica por Z novamente. Você tem que x de Z é igual a Z que multiplica 2Z mais menos 1 sobre Z2 menos Z mais 1. E você tem que isso aqui é menos 2, que é o que está aqui. Agora você vai fazer a inversa, certo? Agora você vai fazer a inversa. Qual é a inversa disso aqui? Ó, quando você faz a inversa disso aqui, tá? O que acontece? Isso aqui vai dar Z menos 1, tá? Inversa disso aqui. E qual é a inversa disso aqui? Qual é a inversa de 2? Dá para fazer direto. Qual é a transformada inversa Z de 2? 2 delta, exatamente. Porque olha só, a transformada inversa de delta de n menos k, eu devia ter colocado delta aqui puro, né? Mas tudo bem. Delta de n menos k é igual a z elevado a menos k. Delta de n menos 0, que é o delta de n, né? Vai dar quanto? Z elevado a 0, que é 1, certo? Por quê? Porque a transformada de delta... Quem é o delta de n? Delta de n é aquele cara assim, ó. Ele vale 1 em 0. Se você fizer a transformada... E o resto é tudo 0. Se fizer a transformada... Esse aqui é o delta de n. Se fizer a transformada z dele... Ou seja, toda vez que tiver uma constante, vai ser delta vezes o valor da constante. Se a constante é 2, é 2 delta, né? Se você fizer a transformada z de delta de n, ó, faz o somatório. É um somatório só, de n igual a 0 até mais infinito de quem? De delta de n, z elevado a menos n. Só que só tem um termo, que é delta de 0 vezes z elevado a menos 0.
Que é 1, que é o delta de zero. Mas delta de zero, por definição, é 1, certo? Então é 1, certo? Delta só tem valor em zero. O delta discreto é muito mais fácil que o delta contínuo, tá? Então isso aqui já dá o quê? Isso aqui dá 2 delta de n. É assim que tem que estar escrito, viu, pessoal? Então uma parte você já fez a inversa. A outra parte, agora você vai usar a fórmula. Que fórmula? É essa aqui, ó. Vou até copiar novamente a tabela, não custa nada, tá? Deixa eu botar ela aqui embaixo. Ó, chegar mais para cima. Até posso fazer aqui, posso botar até aqui que não tem problema. Não vai atrapalhar. Assim fica mais fácil a gente enxergar. Olha só, vou usar agora o que? Vou usar a fórmula para encontrar a transformada inversa usando isso aqui, ó. Eu simplesmente tenho que definir quem é quem, né? Então vou fazer o seguinte, ó, A grande é igual a 2. B grande é igual a menos 1. 2B pequeno é igual a menos 1. Então B pequeno é igual a menos meio. A ao quadrado é igual a 1. Então A é igual a 1. Tá? Tranquilo? Viram aí que é 2 menos 1, menos meio e 1? Certo? Então aqui, ó. Agora eu vou usar a fórmula. A primeira coisa que eu vou calcular é o θ. θ é arco tangente de A grande, 2, vezes B pequeno, menos meio, menos B grande, menos 1, sobre A grande, 2, raiz de A2, 1, menos B2, menos 1, meio ao quadrado. Aí você fala, porra, meu, dá trabalho fazer isso, né? Na verdade, dá mais trabalho fazer pelo método que você tem que usar as transformadas de cosseno, que eu nem coloquei aqui. Tá? Agora vai dar o quê? Vai dar arco tangente. Aí em cima dá zero? Então, 1 menos 1 dá zero. Professor, o θ, você tem que fazer análise do quadrante, dependendo. Sim, mas é sempre nos primeiros. Aqui, o primeiro e esse aqui, tá? Esses dois aqui, tá? Primeiro e quarto. Então, que vai? Porque aí você vai estar menos θ e mais θ. Vai ser um positivo ou um negativo, não tem problema nenhum, tá? Que vai acontecer aqui? Nós temos arco tangente zero, botei arco tangente θ, arco tangente zero. Arco tangente zero é zero. Não é isso? Ok? Zero. Beleza. É bom que não vai aparecer nada aqui, vai só aparecer um cosseno aqui. Quem é beta? Beta é arco cosseno menos meio, certo? Sobre 1. Arco cosseno meio, né? É isso? É. Ou seja, beta cosseno meio, 60 graus, certo? Não é isso? Porém, não é 60 graus, é π sobre 3, tá? Ok? π sobre 3 radianos, porque está tudo em radiano. O R.
O R é raiz de, vamos lá, A grande ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes A pequeno ao quadrado, 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 2, A grande, 2, certo? A grande, 2, B pequeno, meio, não é isso? Menos meio, B grande, menos 1, certo? Isso tudo dividido por raiz de A2 menos B2, que é 1 ao quadrado, menos 1 meio ao quadrado. Contas. 2 ao quadrado, 4, vezes 1, 4. 4 mais 1 mais não, menos. Menos por quê? Dá 4 vezes menos meio, vezes meio, né? Porque menos meio vezes menos 1 dá meio. 4 sobre 2 dá 2. Então é menos 2, certo? Tem raiz ainda. Eu fiz algo errado. Certo? 4 mais 1, menos 2. Embaixo dá 4 sobre 4, é isso, né? Estou fazendo já para facilitar, né? Menos 1 sobre 4, não é isso? Legal? Aqui em cima vai dar quanto? Vai dar 3. E embaixo vai dar 3 quartos, não é isso? O que vai acontecer? Esse 3 vai cortar com esse 3, esse 4 vai lá para cima, né? Então, raiz de 4, que é igual a 2. Pronto, terminei. Não terminei. Tem que agora escrever, né? Tem que escrever isso aqui, ó. Legal? Então, olha só, né? Enganei vocês, né? Pegadinha do professor. Então, a transformada inversa, né? Deixa eu pegar aqui. Transformada inversa de Z, 2Z menos... É isso? 2Z menos 1 sobre Z2 menos Z mais 1, né? Deixa eu... Vai ser, agora sim, vai ser R, isso aqui é R, né? É 2. A elevado a N. A é 1, então é vezes 1 elevado a N. Cosseno de beta N. Pi sobre 3N. Mais θ, que é 0, certo? Vezes U de N. Na verdade, esse 1 elevado a N eu posso colocar como 1. Isso aqui, esse 0 vai sumir. Então, a transformada inversa deu 2 cosseno. Não, eu só estou falando disso aqui, ó. Só disso aqui. 2 cosseno de π sobre 3N U de N. Ou seja, agora sim, o x de Z, desculpe, o x de N, x de Z, né? A transformada inversa de x de Z, que é igual ao x de N,
vai ser 2 cosseno de π sobre 3 n, U de n, menos 2 delta de n. Vamos ver se dá certo? Como assim? Ver se dá certo, né? Encontrei, ó. Resposta do problema é essa, tá? Ver se dá certo. Agora eu vou tentar testar com os 4 termos que eu encontrei. Lembra que eu encontrei 4 termos? N igual a 0. 2 cosseno de π sobre 3 vezes 0, U de n, menos 2 delta de 0. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Vezes 2, 2. Menos 2, 0. Tá certo, N igual a 1. 2 cosseno de π sobre 3, certo? U de n, menos 2 vezes 0. Porque na verdade é delta de 1. É delta de 1. Delta de 1 é 0. É delta de n, galera. Não se esqueça. Certo? É delta de n. Eu vou até colocar aqui para chamar a atenção de vocês. Ó. Isso aqui é delta de 1. Delta de 1 é 0. Certo? Então agora, daqui em diante, isso aqui vai ser sempre o quê? 0. Porque delta de 1 é 0, delta de 2 é 0, delta de 3 é 0, delta de 4 é 0. Só o delta de 0 que é 0. Aí delta de 0, então... Só o delta de 0 que é 1. Ah, então delta de 0 é igual a delta de n? Não. É que delta de n só existe num valor, em 0. Tá certo? Ok? Você até pode dizer que delta de n é igual a delta de 0, que é igual a 1. Não está errado. Tá? Legal? Só existe nisso. Legal. O que vai acontecer aqui? Cosseno de π sobre 3, meio, vezes 2, x de 1 é igual a 1. N igual a 2. 2 cosseno de 2π sobre 3. U de n. Certo? Cosseno de 2π sobre 3 é menos meio. Não é isso? É. Não é isso? Então, vai ficar quanto? Aqui já vou ignorar, né? É menos 0. Aí que vai dar quanto? X de 2 vai dar quanto? Vai dar menos 1. Certo? Menos 1. N igual a 3. 2 cosseno de π. 3π sobre 3. Certo? U de n. Ok? Menos 0. Menos 2. Então ficou 0, 1, menos 1, menos 2. Por favor, seja isso. 0, 1, menos 1, menos 2. Puta, obrigado. Os deuses da matemática. Mais é Né? Muito bom. Tá ok? É. Parabéns pela. Você pode. Vou contar uma historinha sobre isso. Contar uma historinha sobre muito bom, nota 2. Você, para conseguir passar. Aqui nem aqui também. Se você quer passar em medicina, você vai ter que estudar pra cacete, numa turma especial, etc. Se você quer passar pro IME, pro ITA, né, você vai ter que estudar pra cacete, você vai ter que estudar coisas que você nunca viu, porque são coisas que caem na prova, tá? Mas são exatamente os mesmos programas. IME e ITA tem praticamente o mesmo programa. Aliás, as provas hoje são muito parecidas, entendeu? Ainda. Antigamente eram bem diferentes. A prova do IME era totalmente discursiva e a prova do ITA era múltipla escolha. Porém, a múltipla escolha do ITA, se você chegasse e marcasse um valor, não tivesse nada escrito, 0. Porque você chutou.
certo? Tinha que ser, você podia até... Ah, e detalhe, marcou o valor, está escrito, acertou, mas o escrito está errado, que você pode falar zero, tá? Era nesse nível. A correção é dificílima. Os caras que corrigem perdem um tempão para você corrigir. Ih, Um ano então consegue. os caras, não, o resultado demora quase 2 meses. Tá? É rápido porque... Vou falar porque é rápido. Eu vou falar porque é rápido. Porque os caras vão corrigindo as provas em sequência. Existe uma sequência. Se o cara não passou logo na primeira prova, né, não sei o que, ele já vai tirando, já joga fora, porque todas as provas você tem que passar. E aí acontecem umas merdas de vez em quando, como aconteceu no meu ano. Tipo, eles foram fazendo isso, chegou na última prova, só tinha 15 provas. Caralho. Só 15 caras passaram, né, em todas as provas. Aí eles têm que fazer o quê? Eles começam a rever as provas novamente para ver se dá para encostar ali, entendeu o que eu estou falando? Eles já coxambram, como a gente fala, né? Ok, é verdade. Então, não é isso o assunto. É que quando eu fui fazer a tal da turma especial, né? Porra, eu era um aluno... Quem? Final de Daval. Né? Fui lá fazer a turma, chamava Turma Imita. O curso até já terminou. Chamava Impacto, tirava todos os primeiros lugares do ITA, do IME. Só para vocês terem uma ideia, eram 60 vagas no IME, né? Na minha época, por ano, né? No meu ano, os alunos do Impacto colocaram 42 alunos nas 60. Você está entendendo? Era um negócio absurdo. Eram 100 vagas no ITA. A gente colocou 67 vagas, 67 alunos no ITA. Entendeu? Era absurdo. As pessoas vinham de outros estados para fazer. Como o pessoal agora que quer fazer IME está indo lá para o Ceará, porque tem os melhores cursos. É tudo no Ceará, Fortaleza. Os caras criaram lá um núcleo de excelência para IME e ITA. Tá? Beleza. Ainda não cheguei no assunto. Beleza. Professorzão, né? Saindo, eu fiz colégio militar, saindo do colégio militar, aluno graduado no colégio militar, ele tem um posto de acordo com as notas. Certo? Entendeu? Se você não tem posto nenhum, é que você é um aluno normal, nada, né? Se você é um aluno graduado, você tem ótimas notas, tá? Mesmo o cara menos graduado vai ter boas notas. Aluno graduado lá, né? Capitão aluno, não sei que porra, né? Ótimo, bacana, só tirando nota acima de 8, 9, no colégio militar, que é um colégio difícil, não sei o que, chega cheio de marra no cursinho, né? Aí legal, aí faz a primeira prova, uma prova mais ou menos para classificar em turmas 1, 2 e 3, etc. Fui bem, não sei o que, aí faz a primeira prova, cara, de Mate 1, que a gente chamava. Mate 1 era matemática álgebra, basicamente, com cálculos, etc. Mate 2 era geometria, né? Trigonometria, geometria plana espacial e trigonometria. Eram 2 provas separadas. Legal, aí eu chego e faço a primeira prova, não sei o que, prova valendo 10, cara, não sei o que. Excelente. Valendo 10. Aí legal, chega, vai ver o resultado da prova, né? Os caras entregando a prova 1. Minha nota, 1,3. E o cara, dono do curso, excelente trabalho. Ele só assinou provas que tiraram mais de 1. Porque eles fazem isso de sacanagem, meu. Pra quê? Pra você aprender que tu não sabe porra nenhuma, meu amigo. Se você quer fazer... É pena que eu... Isso é óbvio que eu não guardei, né? Mas era assim, meu, excelente trabalho. Aí eu para explicar isso pro meu pai, né? Acostumado... Eu lembro que teve uma prova. Eu lembro que teve uma prova, cara, que foi já no meio do ano, a gente já estava acostumado a levar essas porradas, só que aí depois os caras fizeram provas melhores. Então você tinha a prova assinada com 3,5, né, com 4, legal. Aí o cara fez uma outra prova, cara, que não é brincadeira, teve cara que teve prova assinada com 0,8. Ele acertou o nome. A minha prova do Mate 2 do IME, foi
dificílima. Foi ela que matou todo mundo, digamos assim. Só tinha tal, eles tiveram que rever. Os caras fizeram uma prova. A prova do IME já é um caderno, né? Normalmente é um caderno que tem mais ou menos umas 20 folhas, né? Tá ok? Aí o que você aprende lá também? Aprende a fazer questão prioridade. Você perdeu mais de 20 minutos ali e vê que não vai sair, você pula. Senão você vai perder tempo, não vai chegar no final da prova. Mas era isso. Nessa prova era mais, cara. Devia ter umas 30 folhas. Os caras estavam viajando. Eles pegavam questões de livros franceses do século XIX. Caralho. Nossa. Ô, professor, quanto tempo você tinha que fazer essas provas? 2 dias. Quanto tempo você tinha que fazer essa prova? Quanto tempo para fazer a prova? 4 horas sempre. 4 horas? Normalmente... É pouco, né, não? A gente acha pouco. Uma prova grande. 4 horas sempre. Todas as provas eram 4 horas. Você via que a prova estava foda quando dava 4 horas de prova e a sala estava cheia. Entendeu? Quando dava 4 horas de prova, tinha metade dos alunos, é normal, né? No final. Entendeu? Não, quando deu 1 hora de prova, eu parei, a prova de mais 2 estava complicada. De vez em quando aí você aprende um monte de técnicas, galera. É bom fazer esses cursos, que você aprende um monte de técnicas para relaxar, para não, né? É coisa meio mindset lá, como o pessoal fala hoje, né? Aí fica lá. Aí eu parei assim para respirar um pouquinho, não sei o quê. Aí eu olhei para o lado assim, né? Cheio de fiscal, né? Cara, mas não dá para colar, é impossível. Não dá para colar. Prova discursiva. Prova discursiva, não dá para colar. Aí eu olhei para o lado, cara. Era só nego fazendo assim, ó. Não sei. Eu falei, caralho, eu vou ficar tranquilo que tá todo mundo se fudendo. Tô safe. Tô tranquilo aqui, sabe? Então pronto, é isso aí. Mas hoje continua nesse nível, sabe? Porque eles realmente querem um pessoal louco, né? Para trabalhar naquele lugar. Mas eu acho legal porque realmente quando você se forma, né? Você sai com uma formação bem forte, entendeu? É legal. Mas é muito... eu falo, o cursinho é insano. O IME em si é estressante, mas não é insano. Estressante por quê? Porque no IME você não pode perder uma disciplina. Eu já expliquei isso para vocês. Você tem que repetir o ano inteiro se você perde... Oi? Eu acho que sim. Ele é um sistema de seriado, entendeu? É meio de escola militar. Perdeu a disciplina, perdeu o ano, entendeu? 5 anos. 5 anos. Vamos fazer mais uma aqui, pessoal. Laurei. Pô, aí você vê o cara animal, né? Quem é o cara animal? O cara que faz o IME, por exemplo, e tem média acima de 9. Puta que pariu. E aí o cara ainda foi, por exemplo, o cara que foi o que laureou, o primeiro colocado no curso, foi o cara do meu curso, engenharia eletrônica, né? Esse cara ficou com média 9,4, um negócio assim. Detalhe, engenharia eletrônica não é porque eu fiz, é porque eu queria fazer. Mas era o curso que era mais difícil que tinha dentro do IME. Na engenharia química era mais fácil, a engenharia mecânica era mais fácil, não sei o quê. Só para vocês terem uma ideia de como isso é verdade, é que esse cara é um ponto fora da curva totalmente, tá? Ele foi o primeiro. Aí o segundo colocado foi da engenharia química. O segundo colocado da engenharia eletrônica foi 15º no geral, entendeu? Quer dizer, um monte de gente lá. Você tá entendendo? Porque esse cara era muito fora do padrão. Ó. Professor, ele tá engenharia na formação dele. O que foi? O Lucas Lima falou que ele fez engenharia na hora que se formou. Não, é verdade. Cara, eu acho o seguinte, a grande vantagem de fazer engenharia, isso ninguém me tira da cabeça, é que você fica um cara bom em aguentar qualquer coisa. Então, por isso que o engenheiro... É por isso que o engenheiro é valorizado, é por isso que o engenheiro vira um administrador depois de um tempo, porque ele está acostumado a se ferrar durante 5 anos, entendeu? Então, normalmente é um cara que consegue... Você vai ver, vai pegar esses concursos que tem para a Receita Federal, o cara vai ganhar 30 mil reais.
Você vai ver lá, pô, o concurso só cai direito tributário, contabilidade, direito trabalhista, direito não sei das quantas. Primeiro lugar, engenheiro. Segundo lugar, médico. Terceiro lugar, engenheiro. Aí lá no 18º lugar, advogado. Porra! Os caras que passam na frente são os caras que estão acostumados a estudar de uma maneira focada, sabe? É interessante. O que eu falo, engenharia é bom porque o cara, mesmo que ele vai fazer, mesmo que ele vai dirigir Uber, ele vai dirigir melhor do que os outros. Ele vai saber calcular a curva ali. Aí o pessoal, tem engenheiro dirigindo Uber. Claro, galera, tem gente que leva realmente a engenharia totalmente nas costas, às vezes fazendo num curso que é mais fraco, você está entendendo? O cara passou porque pagou, literalmente, por exemplo, não sei, Sesumar, FEITEP, etc. Eu vou falar, eu dei aula lá. Cara, quando eu dava aula para eles, nessa disciplina, eu não cobrava menos do que eu cobro de vocês, não, eu cobrava mesmo. Então, o que acontece? Os caras que passavam se esforçavam pra caramba, não sei o que passavam. Só que os caras que não passavam, eles faziam um curso de férias, entendeu? Que é um curso de 1 mês, certo? Que dura 1 mês em janeiro, e que o cara faz todos os dias aula, né? E basicamente no final é só pagar o curso de férias. Você passa. Você tá entendendo? Vai passar. É meio que fosse um castigão, sabe? Porque o cara ralava também. Porque, imagina você entendeu? Todo dia aula de sinais e sistemas, 4 horas por dia. Era nesse esquema aí. Mas os caras reclamavam de ter 2 provas no dia, não teve 3, 4. Pois é. Não, mas é porque mas o cara fazia. Nunca dei esse tipo de curso, porque eu sempre prezava pelas minhas férias, entendeu? Mas tinha vários professores que queriam dar esse curso que ganhava 2 salários. O cara ganhava 2 salários. Então, por exemplo, e naquela época, hoje o salário do Sesumar é menor do que o salário da UEM. Naquela época, para um professor que não tinha titulação, o salário do Sesumar era igual e de vez em quando até um pouquinho maior do que o salário da UEM. O salário da UEM ficou bom para os temporários, e por isso que aqui tem os melhores temporários de Maringá, tem os caras feras. Por quê? Porque agora você tem TID e você tem o adicional de titulação para os temporários. Então o cara tem doutorado e tem TID, ele ganha igual que eu ganho. A diferença é que eu já subi no nível, eles não podem subir, e eu tenho 10 anos de UEM. Mas a diferença é pequena, cara. Isso aí dá 10% do salário base. Entendeu? Não é... O salário base é menor, entendeu? Não é você não ganha 10% a mais do salário total. É do salário base. Tá? É que nem eu falo, quando você tem um aumento passa de um para outro, né? A diferença é pouca, né? Você só tem um valor muito maior, né, no final da carreira, porque você tem, primeiro, bastante tempo que você está na UEM, e segundo, você pode, de repente, entrar com um professor titular, aí tem que fazer um concurso público, cara. Você sai do seu professor adjunto, auxiliar, etc. e tal, para ser professor titular, tá? Deixa eu pegar mais um aqui, tá? Só para a gente finalizar. Vou pegar um exercício agora que junta, né? Ele nem tá. Eu vou até criar um exercício aqui, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem um criado aqui. Não, vou fazer aqui. Caralho, só passou homem. Só passou homem? Deixa eu ver. Arthur Marcos, Arthur Pedro. Já tá vendo aí, ó. Ih, rapaz, hoje vai ter, como é que é? Vai ter... Chuva de ovo. Na chuva de ovo eu não digo não, mas vai ter... Acharam os vídeos de vocês. Nossa, a nota de corte tá muito baixa. Então, tá muito mais fácil passar. Que isso? 170? 170 tá muito fácil. Não, tá passando com 180 no passo, velho. Qual nota que nós passamos no vestibular? Vai passar mais por Nossa, porra, eu tirei 450 no vestibular, velho. Caralho, Já tá bom. A minha filha, ela fez para comunicação e multimeios. Na época, a nota de corte de comunicação e multimeios era 400, cara, um negócio absurdo, você tá entendendo? Ela foi segunda colocada no negócio, tirou 470 e pouco. Difícil pra caramba, só perdeu pra medicina. Calma aí. Depois, terceiro lugar foi direito e quarto lugar foi arquitetura. Mas sabe por quê? Comunicação e multimeios
primeira. Ô, professor, tá muito fácil. O primeiro colocado tinha 218. Mas sabe o que está acontecendo, né? Olha aqui, cara. Pode ser isso, eu vou explicar o que pode estar acontecendo. Não, não é isso não, cara. É que tem, na verdade, um desinteresse geral por curso superior. Isso está acontecendo. Mas é que abaixou. Cada vez mais vai acontecer isso. É diferente. Ah, tá. É diferente. Não, mas de qualquer maneira, está tendo uma diminuição de interesse em curso superior, cara. A galera, às vezes, tem curso. Por exemplo, se você for um bom programador, você não precisa nem ter curso É superior. verdade, o programador tá ganhando muito hoje. Tá ok? Pode acontecer. Ó, pessoal. Porra. Você não gosta de fazer programa. Ela ganha 5 conto. Você é flamenguista, time de. Eu vou falar outra coisa. Tinha que ser flamenguista. Então vamos lá. Olha só, ele fala assim: o que é função de transferência? Pessoal, a função de transferência, se vocês lembrarem lá em transformada de Laplace, é o quê? É a transformada Z da saída do sistema dividido pela transformada Z da entrada do sistema. Ou também y de z dividido por x de z. Tá ok? Quando as condições iniciais são zeradas. Tá ok? Que nem vocês vão ver lá em controle, tem função de transferência o tempo todo. Né? Quando as condições iniciais são zeradas. Só que aqui é transformada Z, desculpa, aqui é transformada Z, não é transformada de Laplace, mas transformada de Laplace é igualzinho. Tá? Detalhe, vocês sabem que se você tem um sistema assim, ó, entrada, sistema e saída, isso aqui é lá do primeiro bimestre. Esse sistema aqui é definido pela resposta ao impulso. Você lembra disso? H de n é a resposta ao impulso. O que é o y de n? É a convolução do x de n com o h de n. Né? Porque não é isso que a gente faz? Quando você tem a saída de um sistema linear invariante no tempo, não é a convolução da entrada com a resposta ao impulso? Tanto que a gente fala, a resposta ao impulso define o sistema. Por isso que eu coloquei ali embaixo do S, eu coloquei o H de N. Tá? Se você usar a transformada Z nisso aqui, né? O que você tem? Você tem que x de Z entra no sistema e sai y de Z. Mas quem vai ser o y de Z? Vai ser o x de Z vezes o H de Z. Por quê? Porque a transformada da convolução é a multiplicação das transformadas. Está aqui, ó, nas propriedades, ó. Transformada da convolução, anda, filho, anda, isso. Transformada da convolução, estão vendo aqui, ó? É igual a multiplicação das transformadas. E aí, por que eu estou escrevendo isso? Porque olha só. Se você tem isso aqui, e você tem isso aqui que eu acabei de definir, você pode escrever o seguinte, que H de Z é igual a Y de Z sobre X de Z. H de Z é a função de transferência, não é? H de Z é a função de transferência. Tá? E se H de Z é a função de transferência e também é, né, a transformada de H de N, você pode encontrar a função de transferência e pode encontrar também quem? A resposta ao impulso. Você pode encontrar o H de Z e pode encontrar o H de N. Que é isso que a gente vai fazer nesse exercício. Tá acabando. Ó, transformada Z de... Desculpa, transformada Z não. Vamos lá. Calma, uma coisa de cada vez. Eu tenho que y de n mais 2... mais meio de y de n mais 1 mais y de n é igual a x de n mais 1 mais 2x de n. Isso aqui é uma equação de diferenças, como se fosse uma equação diferencial. Eu vou aplicar a transformada Z dos dois lados, sabendo que as condições iniciais são nulas. Se eu sei que as condições iniciais são nulas, pessoal, presta atenção.
eu posso usar essa fórmula aqui, ó, x de n mais m, ignorando isso, tá? Ignorando todos os outros itens ali. É simplesmente multiplicar por z elevado a n, tá? Toda vez que você pode ver isso, porque as condições iniciais são aqueles menos 1, menos 2, essas coisas, valores negativos, né? Como se fosse todo mundo causal. Então, x de n mais m. Então, eu vou ter o quê? Transformada de x de n mais m é z elevado a m transformada de x de z. X de m, que é x de z. Então, aqui vai dar o quê? Ó? Aqui vai dar, ó, fazendo isso, aqui vai dar z ao quadrado y de z mais 1 meio de z y, opa, calma, y grande, né? Aqui a gente é y grande porque já está trabalhando no z, né? Mais y de z é igual a x de z mais 2, não, zx de z, que aqui é n mais 1, mais 2x de z. Vê se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Só usei a propriedade, certo? N mais 2 multiplica por z ao quadrado, n mais 1 multiplica por z, n não multiplica por nada. Tá, agora eu vou botar o y de z em evidência, e vai ficar z ao quadrado mais 0,5z mais 1, certo? Vou colocar o x de z em evidência, vai ficar z mais 2. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ó, y de z sobre x de z, né? Não é multiplicar em cruz, é dividir em cruz, né? Como a gente está fazendo aqui, né? É dividir em cruz, vai ficar o quê? Z mais 2 em cima, e embaixo vai dar quanto? Z ao quadrado mais meio de z mais 1, certo? Legal? E isso aqui a gente vai saber que é o h de z. Então, se ele perguntasse no problema quem era o h de z, já terminou o problema. Quem é a função de transferência, é isso aí. Mas eu podia agora fazer o quê? Encontrar quem é o h de n, próxima aula. Já tá bom, né? Hoje a aula rendeu. Professor, você vai dar